Você já deve ter visto comunistas na internet dizendo que a União Soviética tinha emprego para todos. Todas. As experiências socialistas tiveram pleno emprego, tá? Olha. Todas. Não existia, a partir da década de 30, não existia desemprego na União Soviética. O único problema é que Ian Neves usa dados oficiais do regime soviético como fonte. O uso de fontes oficiais de governos era comum para os historiadores das escolas positivista e metódica do século XIX. Eles acreditavam que as fontes oficiais eram um registro verdadeiro dos fatos. Por esse motivo, foram muito criticados e desacreditados desde o início do século XX. Sabemos que governos têm interesses políticos, por isso mascaram e distorcem seus registros. A historiadora Ana Mawad explica: isso é algo fundamental para a ciência histórica. Não devemos ler as fontes literalmente, reproduzindo fielmente o que está nos documentos. Os documentos devem ser lidos criticamente. Não é possível aceitá-los como expressão da verdade. Diversas fontes devem ser confrontadas e harmonizadas. É isso que vamos fazer a partir de agora até o final deste vídeo. Confrontar fontes que contradizem as declarações oficiais do regime soviético e demonstrar como essas fontes das mais variadas origens formam um conjunto de evidências harmonioso e bem mais fundamentado em fatos do que a propaganda soviética. Para começar, muitos estudiosos especializados em história da União Soviética afirmam que o regime falsificava dados para passar ao mundo a ilusão de que o modelo soviético era mais eficiente que o capitalista. O economista Nicholas Eberstadt, por exemplo, afirma que as autoridades centrais dos países comunistas não hesitam em falsificar dados que são considerados especialmente significativos. Certas estatísticas relativas à pobreza receberam esse tratamento especial. Historiadores, cientistas políticos e economistas soviéticos não tinham liberdade para tirar suas conclusões em suas próprias pesquisas. Tinham de dizer o que o regime mandava. Assim que os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia em 1917, a história como ciência do passado foi destruída. Tornou-se uma ferramenta política controlada pelo regime e um instrumento de propaganda comunista. A história estava completamente subordinada ao Partido Comunista, que sempre decidia qual a interpretação era correta. Isso tornou possível manipular e reescrever constantemente a história de acordo com as necessidades políticas de cada momento. O resultado foram mentiras e manipulações em grande escala. O historiador britânico Nick Barron, especialista em estudos soviéticos, conta que isso aconteceu ao longo de todo o regime. Lenin compreendeu o poder da memória social e o papel particular da história. Ele encarregou o historiador marxista Nicholas Pokrovsky de reformular a narrativa do passado da Rússia de forma apropriada para a nova ditadura revolucionária. No início da década de 1930, a profissão histórica já purificada de seus vestígios burgueses sofreu um segundo expurgo, desta vez dos marxistas radicais. Stalin interveio pessoalmente para elaborar diretrizes para a escrita de uma nova história do Partido Bolchevique. Em 1956, mesmo quando Khrushchev condenava os excessos do stalinismo no 20º Congresso do Partido, ele proclamou que os historiadores são pessoas perigosas. Eles são capazes de perturbar tudo. Eles devem ser direcionados. Os estudiosos que se desviavam muito da linha prescrita foram disciplinados. J.L. Porket, especialista em história soviética, discorda de Ian Neves. A ideologia soviética oficial afirma que o desemprego é uma característica exclusiva do capitalismo, mas que o socialismo abole totalmente de uma vez por todas. As negações oficiais de que o desemprego não é encontrado na União Soviética são falsas. A realidade desmente essa proposição. Nem o capitalismo nem o socialismo escapam do desemprego. Embora não existam registros de desemprego na União Soviética, existe o desemprego oculto. O desemprego registrado foi liquidado com um golpe de caneta. Ele só deixou de ser reconhecido, mas isso não significou a liquidação do desemprego aberto. O sociólogo Mervyn Matthews, que viveu alguns anos na União Soviética, explica: a ausência de desemprego na União Soviética é citada como o principal indicador da prosperidade universal. Mas esta e outras afirmações semelhantes são só uma camuflagem de sua propaganda. Na verdade, o direito a condições de trabalho favoráveis e o direito a uma remuneração justa pelo trabalho não estão de forma alguma universalmente garantidos na União Soviética.
No discurso oficial, a União Soviética era a maior novidade mundial em termos de qualidade de vida, ainda que não se encontrassem vestígios disso na vida cotidiana da população. Em novembro de 1936, Stalin anunciou em seu relatório sobre o projeto de Constituição que o socialismo havia sido alcançado na União Soviética. Ela não conhecia crises nem desemprego, nem pobreza, nem ruína e proporcionava aos cidadãos do país todas as oportunidades de levar uma vida próspera e culta. Felizmente, a história não é feita apenas de documentos oficiais e discursos de ditadores. Cartas de pessoas comuns, fotografias, diários, autobiografias, registros policiais, registro de empresas, contratos, entrevistas e jornais da época revelam muitas informações sobre o passado. Não há dúvida de que existe um desemprego significativo, e se houvesse dados disponíveis, poderíamos esperar encontrá-lo em um percentual alto, dadas as imperfeições do mercado de trabalho soviético. Bolsões de desemprego de longo prazo em cidades pequenas e subdesenvolvidas e nas repúblicas islâmicas soviéticas são admitidos secretamente. Nenhum comentário sobre o desemprego na União Soviética estaria completo sem algumas palavras sobre a mendicância. Essa prática, vergonhosa em um estado declaradamente socialista, tem sido praticamente ignorada pelos sociólogos no país e no exterior. No entanto, cerca de 44% dos entrevistados em nossa pesquisa com imigrantes que deixaram a União Soviética admitiram ter visto mendigos com certa predominância de homens. A maioria dos mendigos tinha baixa escolaridade, eram trabalhadores não qualificados ou idosos com pouca ou nenhuma aposentadoria. Note que qualquer que fosse a causa da mendicância, baixa escolaridade ou qualificação profissional e aposentadoria insuficiente, a responsabilidade era do Estado. Muitos historiadores também encontraram cartas da época que demonstram que a realidade das famílias comuns na União Soviética era bem diferente do discurso oficial do governo. Em uma ocasião, a irmã mais jovem criticou a mais velha por ter dito que desconhecia o problema do desemprego no país, apesar de vários parentes não terem conseguido trabalho depois da guerra. Como ela poderia não saber? A menos que depois de casada tenha se esquecido completamente da família e não se importado com o quanto éramos pobres. Alexander Barmini, um diplomata soviético que retornou a Moscou no verão de 1930 depois de 4 anos no exterior, lembrou como ficou chocado com as dificuldades econômicas na capital. Depois das melhorias de 1922 a 28, Moscou mudou de modo decepcionante. Todos os rostos e todas as fachadas das casas eram eloquentes em miséria, exaustão e apatia. Praticamente não havia lojas, e as raras vitrines que ainda existiam tinham ar de desolação. As roupas de todos estavam desgastadas e a qualidade do material era terrível. Havia carência de tudo, especialmente de sabão, botas, vegetais, carne, manteiga e todo tipo de alimento rico em gordura. O sociólogo britânico Mervyn Matthews, que viveu muitos anos na União Soviética, comenta que, como estrangeiro residente em Moscou na década de 60, conheci pessoas que eram realmente pobres e que viviam em condições próximas às de favelas. O cientista político e filósofo soviético Ilya Zemtsov afirma que não existe seguro-desemprego na União Soviética, devendo-se registrar que existem desempregados. Cerca de 10 milhões de pessoas mudam de trabalho anualmente. Se estimarmos que essas pessoas passam apenas um mês procurando um novo emprego, há mais desemprego na União Soviética do que na Inglaterra ou na França. É por isso que pronunciamentos oficiais ou mesmo a Constituição de qualquer país, socialista ou não servem como fontes para retratar a realidade do povo. Na União Soviética há sempre um número enorme, ainda que incontável, de pessoas que não trabalham há muitos meses. Além disso, não há indenização por desemprego na União Soviética. Uma pessoa demitida de uma fábrica por causa de uma redução na produção recebe uma indenização equivalente a 2 semanas de salário e nada mais. Se aplicássemos à União Soviética os conceitos de desemprego elaborados ao longo da história no Ocidente, o mito de que a União Soviética é um país sem desemprego seria dissipado. Os estudiosos sempre tiveram dificuldade de encontrar muitas fontes confiáveis para investigar a alegação do pleno emprego soviético. Mas em 1987, a política de abertura de Gorbachev permitiu que alguns milhares de documentos secretos fossem liberados ao público.
As novas revelações da era Gorbachev deixaram claro que estes sistemas socialistas enfrentavam graves crises internas e que as suas reivindicações de grande progresso material eram infundadas. Havia um excesso de problemas sociais considerados próprios do capitalismo: crime, alcoolismo, corrupção, poluição, má saúde pública, desintegração da família, escassez de alimentos, declínio dos padrões de vida e pobreza à moda antiga. Quer aprender economia de um jeito fácil e dinâmico? Conheça o canal Economia. Você vai entender economia sem perder tempo com números e gráficos. No canal Economia, a economia tem a ver com história, atualidades, geopolítica, cultura e consumo. E quem aprende economia assim ganha tempo, porque economia não é só dinheiro e investimentos. É entender por que alguns países são mais ricos do que outros, como alguns produtos podem mudar o mundo, por que as guerras começam, por que a pobreza reduziu em alguns lugares e em outros não, como as crises financeiras começam e por que algumas profissões são mais bem pagas do que outras. Quer entender melhor o mundo em que você vive? Economia. Economize o seu tempo. A ineficiência do Estado soviético era tão grande que o anúncio do fim do desemprego não foi comunicado nem ao próprio órgão que fazia o levantamento sobre o desemprego em cada região. Por isso, embora agora se afirme que o desemprego desapareceu no último trimestre de 1930, uma fonte daquele tempo registra 236 mil desempregados em janeiro de 1931. Essa é uma evidência de que o regime não levou em conta os dados coletados pelos próprios órgãos para declarar o fim do desemprego. A decisão parece ter partido de instâncias superiores que não sentiram a necessidade de entrar em contato com as instâncias inferiores que faziam esse levantamento de dados. É claro que este número de desempregados não foi publicado na época, mas com a abertura de documentos secretos a partir de 1987, eles vieram a público. Apesar disso, mesmo antes da liberação dos documentos secretos, as evidências de desemprego eram gritantes. As estatísticas de desemprego não são mais publicadas pelo governo soviético, que afirma que o desemprego foi liquidado no início da década de 1930. Entretanto, observadores ocidentais concordam que o mercado de trabalho soviético compartilha muitas das características dos mercados de trabalho ocidentais, inclusive o desemprego. Embora as estatísticas oficiais soviéticas não publiquem esses dados, estudos soviéticos especializados relatam dados sobre taxas de rotatividade, desligamento de empregos, desistências, demissões e períodos de inatividade entre dois empregos diferentes. Assim, sempre houve trabalhadores soviéticos que poderiam ser contados como desempregados. Até as pesquisas de universidades soviéticas da época desmentiam o mito do pleno emprego. É claro que essas pesquisas não eram divulgadas na época. De acordo com fontes acadêmicas recentes na União Soviética, todo ano cerca de 13% dos trabalhadores de colarinho branco trocam de emprego. O período médio para encontrar um novo emprego é de 30 dias úteis. O próprio Molotov, que era o segundo homem na linha de poder da União Soviética na era stalinista, admitiu a manipulação das informações em suas memórias. A diferença entre o que aparecia impresso e o que realmente acontecia era como a diferença entre o céu e a terra. Mas precisamos mostrar que a população em nosso estado vive melhor do que as pessoas na América ou em qualquer outro país capitalista. Este seria o melhor tipo de propaganda. É por isso que os soviéticos investiam mais em propaganda do que em qualidade de vida para sua população. Em 1987, nada menos que 2.500.000 propagandistas trabalhavam na União Soviética. A televisão era vista pelo regime como um instrumento de grande potencial para convencer as massas de que viviam num paraíso. A expansão da audiência da televisão soviética em 1960 abre novas possibilidades para o desenvolvimento político e cultural da população, incluindo aquelas das camadas menos atingidas pelo trabalho político de massas. Esses eram os operários, os agricultores e os trabalhadores de regiões remotas, onde os agitadores do partido eram escassos e mal treinados. Por que o governo soviético investiu mais em televisão do que em saneamento básico? A resposta é óbvia. A liderança soviética reconhecia a importância da televisão como meio de propaganda e de controle político.
Durante a Guerra Fria, quando o anti-americanismo era incentivado na propaganda do regime, as notícias soviéticas precisavam enfatizar a superioridade do modo de vida soviético. O conteúdo das notícias retratava a grandeza das conquistas do povo soviético e o reflexo na vida de todos no primeiro Estado socialista do mundo. Como a imprensa reproduzia só aquilo que o regime queria, a população sabia pouco sobre seu próprio país. As sociedades fechadas tornam praticamente impossível determinar a situação real, e a União Soviética foi a última palavra em sociedades fechadas. Como o sigilo permitia a funcionários de todos os níveis camuflar os maus resultados ou falsificar dados, mesmo os líderes soviéticos não podiam saber com certeza a verdadeira situação. Portanto, nem Stalin sabia com exatidão qual era o nível de desemprego na União Soviética. Mas o Ian Neves acha que sabe, afinal ele viu os dados oficiais do regime soviético. A Insider apoia o Manual de História. E você já conhece a Insider. Camisetas com tecnologia feita de madeira sustentável. Fibra 2 vezes mais macia que o algodão. Roupas que duram muito mais. Não amassam ao longo do dia nem mancham com o suor. Regulam a temperatura do seu corpo. Não precisam ser passadas. São mais leves e suaves no corpo. Tem tecnologia anti-odor e não desbotam. Vista o futuro. Insider. O desemprego foi completamente liquidado na União Soviética pela primeira vez na história mundial no final de 1930. Se forem usadas as definições de desemprego dos Estados Unidos, que incluem o desemprego friccional, que é temporário, essa caracterização provavelmente está errada. Se de fato a União Soviética tivesse sido o primeiro país do mundo a eliminar completamente o desemprego, milhares de economistas da Europa e dos Estados Unidos teriam viajado para Moscou para entender como um regime teria conseguido essa proeza em 1930, sem ter sequer um economista minimamente preparado no governo. A própria União Soviética faria questão de exibir ao mundo seu modelo tão eficiente de economia. Mas o ex-agente da KGB, Anatoly Golitsyn, conta que ocorreu o inverso. Para prevenir que o Ocidente detectasse a profundidade da crise no bloco, a qual a propaganda tentava esconder, o contato entre o mundo comunista e não comunista foi reduzido ao mínimo absoluto. Os únicos visitantes ao bloco oriundos de países não comunistas deveriam ser comunistas. O fato é que o próprio Estado soviético produzia desempregados. Durante o Grande Terror em 1937 e 38, pelo menos 1.300.000 pessoas foram presas por crimes cometidos contra o Estado. Eram principalmente homens do alto escalão do governo, oficiais militares, membros do Politburo e funcionários do partido. A família de todas essas pessoas era abandonada na miséria pelo Estado. Esposa e filhos adultos de prisioneiros perdiam seus empregos e suas casas. Também não podiam contar com a ajuda de amigos, parentes ou vizinhos, porque falar já era perigoso nos melhores períodos soviéticos, mas durante o Grande Terror, umas poucas palavras descuidadas bastavam para que alguém desaparecesse para sempre. Havia informantes em todos os lugares. As pessoas sabem que podem ter problemas por causa de uma simples conversa. Assim, entravam em uma conspiração de silêncio com os amigos. Pessoas comuns também podiam perder o emprego por criticar publicamente o regime. Muitos iam para os gulags, que eram campos de trabalhos forçados. Outros eram exilados para regiões remotas e raramente conseguiam emprego. Em 1940, Akbulag era uma parada de trem pequena e empoeirada da linha principal que ligava a Rússia à Ásia Central. A ferrovia empregava boa parte das 7.000 pessoas que moravam no lugar, apesar da existência de uma comunidade de tamanho considerável de exilados políticos desempregados. Uma crise de desemprego que nunca foi registrada pode ter ocorrido em 1953 após a morte de Stalin.
Seguindo a tradição russa de soltar prisioneiros após a morte de um czar, 1 milhão deles foram libertados dos campos de trabalho forçado pela anistia de 1953, número que representava apenas 40% da população total do Gulag. Eram 1 milhão de ex-prisioneiros que tiveram grande dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, porque todos associavam as solturas do Gulag ao aumento da criminalidade. Mesmo após sua reabilitação, recusava-se trabalho a muitos ex-prisioneiros. O próprio fato de terem sido reabilitados era com frequência uma razão para o preconceito e suspeita entre os patrões, que não queriam correr o risco de empregar uma pessoa que havia sido rotulada de criminosa política. Os kulaks, que eram supostamente agricultores ricos nos anos 20 e 30, bem como seus filhos, também tinham problemas para conseguir emprego. Valentina Kropotkin sofreu intensamente por causa do estigma de suas origens kulak. Ela sentia cada vez mais vergonha da pobreza e de suas origens bielorrussas. Determinada a se emancipar pelo estudo, Valentina se juntou ao Komsomol, uma ala juvenil do Partido Comunista. Só aquele caminho oferecia alguma esperança para escapar da pobreza e da fome em que eu fora criada, explicou ela. É verdade que nos anos 30 o regime tentou de fato empregar o maior número de cidadãos em suas indústrias, comércio estatal, escritórios e hospitais. Mas muitas vezes isso foi feito à força, contra a vontade de muitos desses trabalhadores, e acabou provocando danos permanentes na sociedade. Embora o excesso de pessoal tenha mantido o desemprego aberto baixo, teve uma série de consequências prejudiciais, levando a baixa produtividade no trabalho, falta de ética profissional, baixa qualidade de produtos e serviços, escassez de bens e serviços de consumo e salários médios baixos. Quando empresas e organizações empregam trabalhadores em excesso, a produtividade marginal do trabalho é zero, e a contribuição de muitos trabalhadores para a produção é menor do que os salários que recebem. Ou seja, a contratação em excesso não eliminou o desemprego na União Soviética e ainda reduziu a produtividade e os salários gerais, contribuindo para aumentar a escassez de produtos e serviços para a população. A forma como o regime procurou evitar a ociosidade foi o endurecimento da disciplina de trabalho pelas leis de 1938 e 1940, que introduziram punições rigorosas para a ociosidade e o atraso no trabalho. As novas leis impunham penalidades criminais a qualquer trabalhador ou empregado que se atrasasse 20 minutos para o trabalho. Como o descontentamento e a frustração geral do povo soviético não podiam ser expressados por meio de greves ou reclamações abertas, a única forma possível de se manifestar era com a baixa produtividade no trabalho, o descaso com os equipamentos nas fábricas e o roubo generalizado daquilo que produziam. A ideologia soviética afirma que o direito ao trabalho é uma garantia do Estado aos seus cidadãos, mas aqueles que são obrigados a trabalhar não têm interesse no seu trabalho. Seu salário não é o bastante para alimentar sua família, o que explica as faltas no trabalho, a embriaguez e a preguiça. É por isso que a indústria soviética tem tanto desperdício e a qualidade da produção é tão baixa. O trabalhador na União Soviética quebra equipamentos por acidente ou de propósito e causa desperdício o tempo todo. As coisas chegaram a tal ponto que o roubo no trabalho, não só o roubo pequeno, mas o roubo em grande escala, tornou-se a norma em todo o país. Além disso, com o passar dos anos, o salário do trabalhador passou a perder poder de compra. A propaganda soviética afirma, por exemplo, que o trabalho entre as mulheres foi uma conquista que o socialismo garantiu. Mas a realidade é que os salários dos homens caiu tanto que as mulheres foram obrigadas a trabalhar para a família manter sua renda anterior. À medida que as famílias lutavam contra a queda dos salários reais e das condições de vida, muitos lares que funcionavam apenas com um trabalhador assalariado precisaram de 2 para sobreviver, e mais mulheres se voltaram para o trabalho remunerado. Em 1939, as mulheres representavam 39% da força de trabalho. Mas quando as mulheres ocupavam os empregos anteriormente ocupados por homens, trabalhavam principalmente como operárias não qualificadas e raramente ocupavam cargos de comando, o que significava que o trabalho das mulheres tendia a ser menos prestigiado e menos remunerado do que o trabalho dos homens. As leis trabalhistas que protegiam as mulheres trabalhadoras muitas vezes não eram aplicadas. Um exemplo de como as mulheres eram menos respeitadas no trabalho é o caso de Anna Stroganova.
O setor de construção administra mais de 100 fábricas. Entre os superiores não havia uma única mulher diretora de fábrica ou engenheira-chefe. Anna Stroganova era vice-diretora de uma empresa que fornecia areia e cascalho. Quando um novo diretor chegou à estatal, não se deu bem com ela. Inventou uma falsa acusação de que ela estava vendendo areia e cascalho para fazendas coletivas, que era contra a lei na União Soviética. E assim, a única administradora dessa enorme organização foi demitida. Stroganova ficou sem trabalho por 8 meses. Ninguém a aceitava devido sua dispensa desonrosa. E não havia seguro-desemprego para ela e seus filhos. Ela passou fome e vendeu tudo o que tinha, tendo que ouvir todos os dias a propaganda do regime sobre o pleno emprego na União Soviética. Passados 8 meses, outro diretor da empresa conseguiu provar a inocência de Stroganova e ela recuperou o cargo, mas não recebeu indenização pelos danos morais nem pela demissão injusta. O caso de Stroganova mostra que a propaganda do pleno emprego era usada internamente para iludir seu próprio povo, embora ela tenha surgido com o objetivo de iludir a sociedade internacional. A Europa e os Estados Unidos passavam por uma enorme crise de desemprego após a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929. Portanto, o anúncio do pleno emprego no final de 1930 tinha claras intenções políticas de apresentar a União Soviética como o modelo ideal para todas as nações. Fontes soviéticas afirmavam que no caminho oposto ao do Ocidente, na União Soviética o nível de vida estava melhor. No entanto, apesar de ter havido uma melhora, a qualidade de vida manteve-se baixa e a população continuou mal alimentada, mal vestida e mal alojada. Fica claro, portanto, que os dados oficiais do regime soviético não são fontes confiáveis para entender como funcionava seu mercado de trabalho. Toda a informação que partia do regime era manipulada para fins políticos. O intelectual Václav Havel, que lutou contra o comunismo na Tchecoslováquia, resumiu a essência do comunismo e suas práticas. É por isso que a vida nesse sistema está tão encharcada de hipocrisia e mentiras. O governo da burocracia é chamado de governo popular. A classe trabalhadora é escravizada em nome da classe trabalhadora. Privar as pessoas de informação chama-se tornar a verdade disponível. O abuso de poder é chamado de observação do Código Legal. A falta de liberdade de expressão torna-se a forma mais elevada de liberdade. Ou seja, o socialismo só conseguiu fazer a revolução no campo da semântica, no sentido das palavras. Sem conseguir melhorar a realidade, os socialistas melhoraram as palavras usadas para se referir àquilo que não podiam mostrar: a ditadura, a pobreza, a carência alimentar e o desemprego. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber mais vídeos como esse.